E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro para alguém sapatear em cima de você. Só para você saber, o Jeff Bezos ficou bilionário fazendo isso que eu acabei de explicar. Você tem que ter a cabeça de milhão. Todo mundo pode ganhar milhão? Sim ou não? Ganhar não. Só se for na loteria. Aonde que ganha dinheiro assim? Fala assim, ó. Os ricos fazem. Eles não ganham. Não faz sentido esse negócio de ganhar dinheiro. O que a gente tem que fazer? Pablo, dá para fazer milhão no setor imobiliário? Foi lá que eu fiz o meu primeiro. Dá para fazer comprando e vendendo qualquer coisa? Dá para fazer comprando e vendendo qualquer coisa. Dá para fazer com internet? Dá para fazer. Eu gosto de desmistificar 1 milhão, fazer isso aqui, ó. 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é igual a 1 milhão. O famoso 7 dígitos. Se eu tenho 1000 pessoas e essas 1000 pessoas compram um produto de R$1.000, 1000 vezes 1000, na escolinha aí da matemática, qual que é o resultado? 1 milhão. Vendo dessa forma, parece muito distante, sim ou não? Não. 1000 pessoas querendo comprar o produto de 1000 e tendo o 1000. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levantar esse número de 1000 pessoas e fazer com que as 1000 pessoas tenham os R$1.000. Aqui fica um pouquinho complicado. Aqui é um trabalho de geração de valor. Aqui é um grande trabalho de achar essas pessoas e encontrar pessoas que têm isso. Então, presta bem atenção. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Eu não tenho essas 1000 pessoas. Então, vamos ter que ir atrás de mais. 2000. Se eu pego 2.000 e coloco o produto a 500, vai dar a mesma conta. A matemática sempre vai simplificar o negócio. 1 milhão parece um negócio distante, mas não é. Se eu tenho 2.000 pessoas a R$500, está suficiente. Ou se eu tiver 500 pessoas a R$2.000, vai dar a mesma conta. Você pode escolher. Se seu produto é tão barato, coloque ele de R$500, certo? Mas aí tem que aumentar a quantidade de gente. No mercado imobiliário, como é que eu faria 1 milhão sem ter dinheiro para construir? Compraria fundo imobiliário, ele não ia render tanto assim, mas devagar você pode ir fazendo, vai demorar. Bolsa de valores, é lugar de ficar milionário? Não. Poupança, vai ficar milionário com poupança? Não faz sentido, porque a maior parte da poupança na hora de corrigir é engolido pela inflação. Então, enxergar 1 milhão desse jeito aqui vai mostrar para você o seguinte: de um lado, precisa do seu talento para atrair atenção. Presta atenção, agora eu vou trocar números em letras. Olha aqui, atenção. Do lado de cá é a coluna da atenção. Do lado de cá é a linha do produto. Como a tecnologia pode nos ajudar? Vamos supor que sem tecnologia, sem Instagram, sem internet, sem nada, nós consigamos falar para um público de 100.000 pessoas, só que sem tecnologia. Para achar esse povo, para avisar esse povo, eu já fiz evento de jeito e posso contar para vocês como é que funciona. O maior evento que eu já fiz, bilhetado, vendendo ingresso, deu 16.000 pagantes. Quando eu não mexia com internet. Esse é 100% off, não tinha internet. Eu conto para vocês. Nós alugamos 100 placas de outdoor, os 20.000 spots de rádio, que são as propagandas de rádio. Uns 200.000 flyers daqueles de entregar na mão de cada uma das pessoas. Pintava muro, colocava citru em carro, aqueles perfurantes, fazia tudo que é ação em off. Deu 16.000 pagantes, eu lembro que o faturamento deu R$330.000. 6 meses de trabalho pesado, nem R$1 na internet, nem R$1, ok? Trabalhamos ao tempo, 6 meses pesado, um monte de sócio. Gastando a mídia tradicional, doidada, até televisão, na Globo, a gente pagou para aparecer. Ou seja, um caminhão de dinheiro que levou ali, talvez de custo, uns 170 mil desses 330. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui fazer um evento da mesma magnitude, no mesmo lugar, usando a internet, eu fiz em 17 dias, faturei 3,4 milhões, gastei 700 e não usei outdoor. Usei uns 20 placas de outdoor, uns R$9.000 de spot para usar a comunicação, mas aonde estava o segredo? Dos 700 mil, gastei uns 300 mil de tráfego.
Eu não entreguei um panfleto. Não fizemos um panfleto. Ou seja, imagine a energia mudando. O evento que deu o mesmo tanto de pagante, em 2011, faturou 330 mil. O evento repetido agora em 2021, mesmo tanto de pagante, deu 3,4 milhão. Qual que é a diferença disso? A diferença para mim não é no faturamento 10 vezes mais, não. A diferença para mim está na quantidade de dias que eu resolvi fazer o evento e ele saiu. Isso para mim é assustador, não funciona no off. O que eu quero que você entenda? Para vender para 1.000 pessoas, você vai anotar um código. Você tem que chamar a atenção de 100 mil, no mínimo. Que se você for bom, você vai converter a atenção de 1%. Isso pode ser em qualquer tipo de mercado, físico ou off. Por que esses caras pagam R$1 milhão em 30 segundos na Rede Globo? Porque tem 30 milhões de pessoas com os olhos abertos e o ouvido aberto naquela hora. Eles pagam R$1 milhão em 30 segundos na propaganda. O que eles fazem? Eles querem que você ali na hora compre. Eu que já trabalhei em call center de uma grande companhia, a gente ficava esperando a hora da propaganda da Brasil Telecom. O chip do sei o que da Brasil Telecom. Eu lembro de uma campanha 3G, um cara dançando rap e falava a promoção. Entrava, ninguém suportava atender. Ficava lá os 1.000 atendentes, 2.000 atendentes esperando e fazendo venda o tempo inteiro. E todo mundo quietinho, não entrava uma ligação. Quando entrava a propaganda, todo mundo atendendo, todo mundo ali fazendo aquela colheita animal. O dinheiro, anota aí, o dinheiro flui para onde flui a atenção. Então esse lado de cá é uma guerra, a guerra de quem chama atenção. Talvez você não percebeu essa guerra ainda. Tem gente que fala um monte de besteira só para chamar atenção. Tem gente que fala, não, mas você podia ser comportadinho, não sei o quê. Fique em paz, você não vai chamar atenção. Você pode ser a pessoa mais magnífica, se você não falar umas doideiras, não chama atenção nos dias de hoje. O que está na veia do povo é o tal do urgente, o que está na veia da atenção é falar algo inusitado, o que está na veia da atenção, já estou contando, eu anotaria, é ser contra-intuitivo. O que está na veia da intenção é absolutamente você, a pessoa está olhando todo mundo com a mesma ótica, mas quando passa você, ela faz assim. Esse é o lance. Chamar atenção. Só que aí está o segredo. Depois de chamar atenção, tenha algo a mostrar. Porque senão a pessoa vai embora. É uma guerra. Já contei para você, para ter essas 1.000 pessoas interessadas, tem que gerar um valor absurdo. Tem que achar 100 mil pessoas. Tem que chamar a atenção de 100 mil para sair 1.000. Se você for bom, porque se você for ruim, só vai 100. Aí vocês vão colocar o ARI. O que é ARI? Atenção, retenção e interação. Ensinar um negócio. Se você carregar para qualquer tipo de empreendedorismo que você estiver fazendo, esse negócio vai explodir. Como chama atenção de forma básica? Ó. Quem está com a cabeça baixa é automático, viu ou não viu? Algo inusitado. Todo mundo olhou. Agora, o que você vai fazer com a atenção que você chamou? Me explica isso. O que você vai fazer com a atenção que você acabou de colher? Como que eu retenho isso? Olha só o comportamento de quem te viu assoviando. Faz assim, ó, aí a pessoa olha, aí não deu, fala, é um idiota. Aí a pessoa continua, perdeu a atenção. É desse jeito que funciona. Você chamou a atenção, você tem que engatilhar a atenção para um trilho. O nome do trilho é retenção. Então a pessoa tem que ficar num trilho, tipo lá da Walt Disney, e ficar olhando, e agora? Aí se você conseguir fazer o terceiro, você explode, que é a interação. O que é interação? O William Bonner, ele fala boa noite todo dia quando ele vai abrir o Jornal Nacional e quando ele fecha. Toda vez que ele abre, ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Boa noite. Você acredita que 50% do público do Jornal Nacional fala assim, ó. Boa noite. Interação. 50% de quem é assíduo, não é quem está trocando canal, não. Então, quando eu entendo atenção, retenção e interação, eu vou para a próxima fase. Qual a próxima fase? Conversão. Conseguiu interagir com a pessoa? Ela respondeu? Respondeu. Então, vamos para a conversão. Então, agora que vem a luta, porque um monte de gente tem crença, um monte de gente não tem dinheiro,
Um monte de gente fala 1000 desculpas. A pessoa não acredita nela mesma. A pessoa nunca deu certo com isso. Ela nunca terminou um curso. Ela não tem gente que acredita nela. Ela é incapaz. Ela é isso. Ela é assado. Ela já converteu. Ela está com você. Eu tô, beleza. Aí ela fala, não, eu vou continuar aqui, mas não tem como fazer nada. Aí vem um negócio depois da conversão, que é o contorno, anota aí, contorno de objeção. Se você só aprender essa trilha que eu estou te ensinando, você consegue fazer 1 milhão esse ano. Aí, isso aí é o método, certo? Agora eu preciso acertar uma coisa na ponta e na outra. Na ponta inicial, você precisa ser bom de repertório, de geração de valor, destravar suas habilidades, suas competências, seu network, sua desenvoltura com comunicação, sua desenvoltura com negócios, com venda, com compra. Como que faz para bater 1 milhão? Anota assim, ó, converter habilidade, competência e energia. Anota assim, habilidade, competência e energia. Habilidade, competência e energia. Naquilo que eu quiser. Tem como bater R$1 milhão vendendo livro? Tem 2 caminhos. Você lança o seu, ninguém quer. Você pega de outra pessoa e vende. Eu venderia para você 10 livros meus pela metade do preço. Só para você pegar, rodar tráfego pago e vender esses livros em 1 semana. Vou explicar o que está acontecendo. A minha loja está suspensa. Eu quis assim. Se você colocar esse livro meu lá, vai vender na hora. Porque o povo fica o dia inteiro perguntando onde que compra. Alguém aqui no auditório pergunta por que eu suspendi a venda. Quer saber ou não? Estou plantando árvores bem baixotas, bem pequenas. E aí na hora que eu soltar isso, vai ser um estrondo. Então eu não estou mexendo com os livros, eu parei a venda deles. Por um longo período. E é de propósito. Só que se você falar assim, eu compro, eu faço para você, só para você testar, só quem está aqui. Eu compro pela metade do preço, pego só 10 livros. Você pega 10 livros, vai e se cadastra lá na Amazon. Vai lá e se cadastra na Americanas, com o seu nome e coloca lá o livro. Só põe aquele livro que você comprou para você assustar. Você você põe no seu stories assim, ó. Vocês querem comprar? Aí ao invés de você dobrar o preço, você vai pôr um pouco mais baixo do que o preço oficial. Você vai fazer o giro rápido. Sem tráfego você vai vender. Se você colocar tráfego, você vai girar isso rápido. Aí você vai falar, não é possível que eu arrumei uma mina de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão pesquisando isso, querendo isso. Aí o que você vai fazer? Aí você vai criar um negócio. O que eu sugiro? Aprenda, ponta a ponta, chama fim a fim. Depois você contrata uma pessoa, só para ela ficar comprando e arremessando esses livros, mandando eles. Quando você ficar muito bom nisso, você vai fazer o seguinte, você já vai comprar as remessas mensais. Estou te falando como que funciona. E ao invés de você pedir para ir para a sua casa ou para o seu depósito, você vai arrumar um warehouse e a warehouse vai te cobrar um valor, para supor, R$5 por livro, e eles vão estocar isso no lugar e vão fazer para você o disparo. Você só vai pagar o frete se você entregar ele de graça. E aí você criou um negócio sem pôr a mão. O que vai acontecer? Quando você descobrir que esse é um negócio para virar uma turbina sozinho, você fala, peraí, eu aprendi a fazer com esse negócio do Pablo, com o livro dele. Vou fazer isso com o livro dos outros. Deixa eu te falar, você criou um negócio multimilionário. Só para você saber, o Jeff Bezos ficou bilionário fazendo isso que eu acabei de explicar. Alô? O homem mais rico do mundo, diversas vezes, ficou o homem mais rico do mundo vendendo livro do jeito que eu acabei de ensinar. Aí você fala, não, mas eu não tenho vocação. Você não precisa de vocação não, você tem que ficar invocado a fazer alguma coisa. Eu te mostrei uma grande oportunidade. Essa grande oportunidade muda o jogo. Quem aqui acordou hoje falando assim, eu estava doidinho para fazer R$1 milhão vendendo livro? Você estava? Não está. Você pode muito bem pegar qualquer oportunidade e transformar ela. Agora, primeiro, você tem que ter a cabeça de milhão. Eu não ando na opinião dos outros, eu não sou guiado por tendência. Você tem 2 tipos de pessoas, né? Aqueles que governam, os que são governados. Tem aqueles que criam as tendências, os que seguem a tendência. Tem os que produzem e os que consomem. Tem os que prosperam, tem os que reclamam. Então eu estou naquela parte do mesmo grupo onde você está, no grupo das pessoas que conhecem a sua identidade, conhecem o seu propósito, entender o jogo, né? A gente vive debaixo de um jogo. E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro para alguém sapatear em cima de você.
Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que significa isso? Que qualquer coisa que eu tiver envolvido vai funcionar. Então parece às vezes que algumas pessoas chamam algo de obstáculo, eu chamo de mola. Então depende do jeito que você olha. O Henry Ford falava o seguinte, Janguier, ele falava assim, que obstáculos são aquelas coisas que a gente cria quando tira o olho do alvo. Então, toda vez que acontece algo, eu uso uma técnica que eu criei, coloquei o nome, que chama-se CCC, que é capturar energia, converter energia e canalizar essa energia. Então, capturar, converter e canalizar. Eu sempre vou dando risada, porque eu vejo gente se levantando contra e essas pessoas, a gente até precisa de assinar a carteira, né? Stand de hater, stand de gente que às vezes está torcendo contra, é um efeito vulcão. De um lado tem gente que está a favor de você e gente contra. Essa é a fórmula para explodir. Então, uma pessoa que não tem ninguém contra, não tem ninguém criticando, eu alerto você que está assistindo. Isso aqui é um podcast de riqueza, né, de prosperidade, de sabedoria. Então, se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você é fraco demais. Você não está fazendo nada relevante. Você não tem diferencial nenhum. Isso é assim, é dito e certo. Tem que ter gente no seu encalço. Tem que ter gente incomodada com a sua fala. Só de você ser autoral, pessoas já vão reclamar, mas de onde você tirou isso? Aí começa. Você vai falar de riqueza, aí eles vão falar que você está querendo enganar os outros. Você vai falar de tudo, aí alguém fala, senta aí, ouve a história. Era engraxate, eu era atendente de call center, você era engraxate. Eu já vigiei carro na rua. Quando a pessoa começa a ouvir, ela sensibiliza com aquilo. Mas o interessante é que se você realmente foi chamado para ser cabeça, você vai ser criticado. Então, eu pelo contrário, então eu não fico... Ai, o que estão dizendo de mim? Peraí, que consultoria gratuita que é essa? Por que estão dizendo? Eu vou lá e converto. Então, o negócio... Publicidade gratuita. Sim, e o negócio é não ficar abalado. E tem que ressignificar rápido, desapegar rápido e falar como converter isso. Por exemplo, o negócio da montanha. Aconteceu o negócio da montanha. É uma publicidade gratuita. O Fantástico foi lá, eu tava fazendo um lançamento, pus a camiseta do Piorando e rodei tráfego, né? Teve 1 milhão de pessoas a mais no meu Stories. 1 milhão. E aí eu fiz um tráfego pago, gastei uns 200 mil reais e coloquei assim, você veio aqui por causa do caso da montanha, não foi? Então tem uma montanha de lixo emocional na sua vida, eu vou te ajudar a resolver, clica aqui. E aí fiz 20 milhões de reais. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu fui chamado, como que eu posso impactar as pessoas, então não tem como nada dar errado. Alguém fala às vezes aí, você tá assistindo esse podcast, eu tô no fundo do poço. Não tá, no fundo do poço tem uma mola. Esse aqui estão tentando me parar, pelo contrário, estão te perseguindo para aumentar a sua velocidade. Então depende da cabeça que você tem. Dá para reconfigurar isso aí. O EDP são 3 coisas. A pessoa descobre a identidade dela, ela descobre o propósito e arruma o maior problema que ela pode encontrar na vida. Ela entende os bloqueios dela. Então a pessoa tem bloqueio de escassez. Fique em paz, pode ler livro, pode fazer o que for. Se não desbloquear, não vai prosperar. A pessoa tem necessidade de aprovação. Ela nunca vai ser desbravadora e ousada como a gente. Ela tem que desbloquear. A pessoa tem bloqueio de paternidade. Ela gosta de ter um patrão, ela gosta de ter um líder, ela gosta de ter alguém para ficar admirando, excesso de admiração. A pessoa tem problema de criatividade, é falta de afeto, falta de ter sido pegado no colo. A maioria foi programado para dar errado. Né? Mas o interessante é que a gente tem algo em comum, né? Todo mundo aqui veio de baixo. E se você não ressignificar, se você não criar novas pontes neurais, você não vai vencer na vida. Não é... Tem gente que fala, não, eu acordo cedo, eu sou honesto, sou trabalhador. Não vai vencer. Se não subir a frequência. Se não ressignificar a vida, não reprogramar a mentalidade, não vai. Se livrar das crenças negativas, isso. Realmente não consegue. E tem a ver com o ambiente, tem a ver com o ensino. Por exemplo, pegar o livro, você vai ter a parte teórica. Tem um método que eu criei, que chama TPC, que é a teoria, ela é a menor parte. Tem a prática, que tem que ser pelo menos 20 vezes maior. E tem a constância, que é a senhora que muda a vida de qualquer um. É você ficar obstinado nisso, até isso virar realidade. É uma coisa interessante que acontece, a pessoa quer mudar de vida, mas não tem coragem de treinar a vida que ela quer. Como que treina? Até cachorro é treinável, vocês têm que saber disso, não fiquem ofendidos. Você pega um cachorro, treina, ele vai obedecer os comandos. Você condiciona o cérebro dele. Agora, por exemplo, você quer ter uma vida de visitar, né, frequentar bons restaurantes, você não tem um dinheiro, mas veste sua melhor roupa e vai lá pelo menos tomar o suco. Começa a treinar desde o começo, que a sua mente vai moldando para isso. Que a escassez, por exemplo, não deixa. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui entrar na loja da Ferrari para comprar uma Ferrari, eu fiquei bloqueado. Chorei lá na porta e não tive coragem de entrar. Aí quando foi isso? Você ainda tinha um bloqueio? Eu vou te contar. Você não se sentia merecedor. Sim, é um de não merecimento, sim.
E não tem ninguém que é 100% desbloqueado. Cada novo desafio, claro você vai descobrir um bloqueio. Eu tinha acabado de sair da Artefato e gastado 3 milhões de reais só de mobília. Aí a Ferrari fica parede, assim, com o Artefato aqui em São Paulo. Eu olhei, tinha umas 6 Ferraris no salão. Aí eu fiquei do lado de fora. Depois eu fui visitar isso dentro de mim. Eu contei as 6 Ferrari. Falei, eu compro essas 6 Ferrari aqui. Se quiser eu faço uma TED aqui agora e resolvo. Mas não tinha coragem de entrar. Me sentia pequeno para ter aquilo. E é crença, não é falta de grana. É crença. Aí depois fiquei com muita raiva e comprei a Ferrari só por causa disso. Jesus, ele usava storytelling. O que ele fazia? Todas as 44 parábolas, ele começava contando de alguém. O dono da vinha, aí tem uma muito boa, que ele fala assim, o semeador saiu para semear. E ele jogou semente no espinho. Foi sufocado. Ele jogou na pedra. Aí ele conta a história. História de alguém, hipotética. É hipotético, certo. Aí ele entra e ele está fazendo uma semeadura porque ele está pregando. Aí ele chama a terceira. Como é que está a sua vida? Então presta atenção. Você usa a história do semeador, fala na sua, por exemplo, quando eu trabalhei em tal lugar, é como se eu tivesse plantado a minha vida num lugar cheio de espinhos, pessoas não torciam. É o segundo. Isso, aí você entra. Aí o terceiro que lugar que você parou de prosperar? Chama o cara. Isso, na mesma história. Que lugar que você parou de prosperar? Você se sente... Bota o cara dentro da história. Aí acabou, aí explodiu o pino e já era. Esse é storytelling, o resto é conversa. Mas eu acho que realmente esse método de dar aula é o que marca mais. Você tem usado isso com muita propriedade. Usar a imaginação, usar cotidiano, adaptação de linguagem e fazer o storytelling. Agora precisamos da sua ajuda. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.